Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, hoje a gente vai falar de uma terapia gênica em doenças mitocondriais? É isso mesmo. Uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Medicine, mostra como é que a terapia gênica poderia tratar doenças mitocondriais. Então, recordando, as mitocôndrias são estruturas que ficam nas nossas células ao redor do núcleo e que são importantes fontes de energia para as células. Nós temos cerca de 1.000 mitocôndrias por célula e que são herdadas sempre via materna, isto é, pelo óvulo materno. E as mitocôndrias, elas têm o seu próprio DNA, que é chamado DNA mitocondrial, e que é diferente do DNA do núcleo. Mas é importante lembrar que as nossas características hereditárias são quase que exclusivamente herdadas pelo DNA que está no núcleo. Existe muito pouca transmissão de características pelo DNA mitocondrial. Mas por que as mitocôndrias são tão importantes? Exatamente porque, como elas são fornecedoras de energia para a célula, mutações no DNA mitocondrial causam um déficit de energia celular, causando várias doenças, e algumas podem ser muito severas. Por exemplo, uma delas, denominada MELAS, está associada a uma perda progressiva da capacidade motora e cognitiva, e tem início geralmente na infância. E, como um todo, a gente estima que as doenças mitocondriais teriam uma incidência de cerca de 1 em cada 5.000 pessoas. A grande questão é como prevenir o nascimento de crianças que são filhas de mães afetadas. Então, como as mitocôndrias são transmitidas pelo óvulo materno, uma estratégia que foi aceita recentemente seria a transferência do núcleo do óvulo materno em um óvulo com mitocôndrias sadias, do qual foi retirado o núcleo. Não é uma técnica fácil, depende de muita habilidade no manuseio. Então, uma analogia que eu faço seria como tirar o caroço de um pêssego, daquele pêssego duro, não é aquele pêssego solta caroço, e transferir para um outro pêssego íntegro, do qual também foi retirado o caroço, sem alterar nada da estrutura do pêssego. E essa tecnologia já foi realizada com sucesso em mulheres afetadas por doença mitocondrial, permitindo o nascimento de bebês sem doenças. E o interessante é que a mídia divulgou isso como sendo um bebê com 2 mães, que não faz muito sentido se você pensar que as características hereditárias são transmitidas pelo DNA do núcleo. E o que isso tem a ver com as novas pesquisas, professora? Então, os pesquisadores da Universidade de Cambridge desenvolveram um método para identificar e eliminar especificamente as mitocôndrias com mutação. A pesquisa foi feita primeiro com células humanas no laboratório e, em seguida, para avaliar se isso funcionaria também em pacientes, os cientistas usaram um modelo de camundongo que tem uma doença mitocondrial semelhante à doença humana. Então, o tratamento baseou-se nessas novas tecnologias de terapia gênica, que foi transferida para os camundongos pela via sanguínea, através de um vírus modificado. E o vírus modificado foi capaz de distinguir as mitocôndrias com mutação daquelas sadias, destruindo somente aquelas com a mutação. Como as nossas células, têm a tendência de manter um número estável de mitocôndrias por célula, as saudáveis passaram a se dividir, substituindo aquelas que foram eliminadas e aí mantendo o mesmo número de mitocôndrias por células. Então, por enquanto, foi só em camundongos, mas a tecnologia parece bem promissora e traz esperanças para futuros tratamentos em humanos. Além disso, nós sabemos que com o envelhecimento há um acúmulo de mitocôndrias com mutações, levando ao mau funcionamento celular. Se pudermos, no futuro, eliminar também especificamente essas mitocôndrias com mutação, favorecendo a proliferação daquelas saudáveis, isso poderia também ser uma arma retardando o envelhecimento. Mas, por enquanto, são só especulações. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Denis Pacheco. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.